Fala galera, tô de volta dessa vez para analisar Brinquedo Assassino 2, filme de 1990. E especificamente nesse ano eu considero que foi um ano inesquecível, um dos melhores da minha vida. Na ocasião eu tinha 7 anos de idade, tava na primeira série e muitas lembranças boas, né? Eu poderia até fazer um especial só falando desse ano. Quem sabe aí, é um dos meus projetos também, né? De falar sobre anos inesquecíveis assim da minha vida. Mas algumas coisas que me marcaram aí, né? Foi a primeira Copa do Mundo que eu acompanhei mesmo de verdade. Copa de 90 na Itália. E tanto que eu virei até fã da seleção argentina, né? Do Maradona. Pô, tenho o privilégio de falar que eu assisti, né, o Maradona jogar, né? Em 86 eu era muito pequeno, assim, eu nem tinha nem noção ainda, né? Não acho que não tenho lembrança nenhuma da Copa de 86, mas em 90 eu ainda assisti, né, o Maradona jogar, né, junto com várias outras estrelas, né, como o goleiro Goicoechea, o atacante Canidia, né? Então nem vê o caso ficar me aprofundando muito, mas só pra contextualizar, né, como eu sempre faço nos meus vídeos. E pra quem não sabe, né, a Argentina tirou o Brasil nas oitavas de final, né? Então, putz, foi uma tristeza imensa, assim, né? E esse período de Copa do Mundo, né? Quando você é criança, então, é bem mais fantástico, né? Você não tem ainda a noção das falcatruas que tem por trás nos bastidores, né? Então, eu também nem vou me aprofundar muito. E no cinema, putz, meu, teve filmes também que me marcaram muito, né? Vou até citar alguns aqui que eu me lembro, assim, teve De Volta pro Futuro 3, Tartarugas Ninja 1, putz, daí outro filme que marcou minha infância, né? Então eu até pretendo depois fazer um vídeo analisando, né? História Sem Fim 2. Essa História Sem Fim 2, por exemplo, na época mesmo eu nem assisti, eu fui assistir agora, já depois de adulto, né? Teve A Noite dos Mortos Vivos, né? O remake, né? Daquele clássico. A Noiva do Reanimator, que quem manja de filme de terror aí, né? Teve também aquela paródia bem famosa feita pelo que o ator principal era o Leslie Nielsen, né? Que era a Repossuída, que conta até com a participação da... Puta, não lembro agora o nome da mina lá, a atriz que fez o Exorcista original, né? Não lembro agora. Teve também... Era também a época que os filmes de luta também estavam com tudo, né? Então tinha American Ninja 4 desse ano. Também teve aquele Comando Delta do Chuck Norris, da lenda, né? Puta, teve outro filme também que me marcou muito nesse ano, que foi o Rock 5, né? Foi o filme que eu tive também o privilégio de assistir no cinema, né? O Rock 5, puta, marcou a época também. Esqueceram de Mim, né, do Macaulay Culkin, né? Puta, foi uma febre também esse filme. Também um filme nacional que marcou era Lua de Cristal, da Xuxa, né? Robocop 2, putz, esse filme aqui eu assisti milhares de vezes também. Eduardo e os Mãos de Tesoura, do Johnny Depp, né? Foi um dos filmes aí que alavancou bastante a carreira dele. E putz, tem muitos outros aí, eu não lembro agora exatamente, né? E como eu já comentei no primeiro vídeo, esse DVD aqui já é um item raro já, né? Difícil de se achar. E a capa muito legal, né? E o legal é que desses brinquedos assassinos eles lançaram com a capa do pôster original do cinema. Eu lembro que quando saiu no cinema eu não fui assistir, né? Eu ainda tinha muito medo ainda. Acho que até por classificação de anos. Aí eu não tive coragem, né? Eu acho que nem sei se podia entrar criança, né, da minha idade, por exemplo. Mas eu lembro que era uma outra coisa também que não existe mais, era que nos cinemas, em vez de posters impressos aí, né, com toda a tecnologia que a gente tem hoje, tinha aqueles posters gigantes que eram desenhados à mão mesmo, né? Então eram verdadeiras obras-primas, né? Então quem pegou essa época sabe do que eu tô falando. E eu lembro que
fizeram, né, um pôster bem grande com essa imagem aqui, né? E eu lembro que quando eu passava em frente ao cinema, putz, eu ficava com mau medo, assim, né? E aqui quero mostrar pra vocês também uma revista da época. Mas é que eu consegui já mais recentemente, né, num sebo. Que tem uma reportagem bem legal aqui, né, do Brinquedo Assassino 2. E essa revista aqui, né, das revista 7, putz, marcou época também. E tinha essa específica aqui, né, terror e ficção, né? Então vou mostrar aqui a matéria, que é muito legal, né? Aqui já tem uma foto já bem legal. Página 20, vamos lá então. Isso dá saudade dessas revistas aqui, né? Hoje em dia a internet, né, você tem tudo aí, né? E a vendas de revistas acho que tá bem abaixo, né? Então acho que de terror mesmo eu tô meio por fora, mas acho que nem tem mais, né? Nenhuma revista específica. Então aqui, ó, muito legal. Chuck, a volta do brinquedo assassino. Olha a chamada aqui, ó. É um extraterrestre? É uma arma super desenvolvida? Não. É o maldito Chuck, mais resistente do que nunca. Ele está muito mais incrementado e furioso do que o primeiro brinquedo. E quer se vingar a qualquer custo. E eram matérias aqui muito bem escritas, né? De várias páginas. Eu não vou ficar lendo ela inteira aqui. E recheadas de fotos, né? Então ter um material gráfico mesmo pra você, eu sinto falta, né? Apesar da internet ser muito legal, né? De ter notícias do mundo inteiro em tempo real, ainda eu acho, quem pegou essa época aqui, né? Então acho que molecada de hoje em dia nem sabe o que que é. Muitos não sabem o que que é ficar folheando uma revista, né? E ler os artigos, né? Fotos bem legais aqui, né? Ó, várias páginas. Da época boa daqui, ó. Putz, muitas lembranças excepcionais, né? Quem viveu essa época aqui não sabe do que eu tô falando. As cenas de bastidores aqui, né? Tem vou ler só um trechinho que é legal aqui, ó. Deixa eu tentar achar, peraí. Aqui é umas curiosidades, por exemplo. Você está focalizando legal? Ao todo foram usados 3 tipos de boneco. Um com cabos que saem de seu pé direito e entram num buraco no chão. Este exemplar pode ser filmado de qualquer ângulo. Movimenta-se para qualquer lado, mas não pode andar, apenas dar um passo à frente. Tomando alguma direção, um outro que pode andar e sentar. Tem cabos que saem por detrás da cabeça e passam por um buraco na parede. Esse modelo só pode ser filmado de frente. O último é um tipo com um único cabo que foi usado apenas sequência. Seus movimentos são mais lentos. E pra mim, né, pô, hoje em dia, né, tudo é por computação gráfica, né? Então vários personagens aí não existe, né? Então, não que isso daqui seja real, né? Mas tinha o boneco, né? Então, eu acho que tem uma grande diferença, né? Putz, aí é um trabalho excepcional que fizeram, né? Que fica mais verossímil assim, né? Então, você vendo, por exemplo, bonecos feitos em computação gráfica, pô, apesar que tem alguns que são muito bem feitos, mas vou dar um exemplo assim, o Hulk, o incrível Hulk lá, né, feito por computação gráfica. Então, pô,
Então eu não consigo comprar a ideia que aquilo lá exista, né? Ou poderia existir, né? Então tá muito irreal, né? Então essa época aqui os caras faziam um bagulho na raça mesmo, né? E faziam um trabalho excepcional, né? E tanto que alguns remakes aí de alguns clássicos, aí os caras ficam usando tanta computação gráfica que, na minha opinião, fica uma verdadeira porcaria, né? Já pode se dizer a Hora do Pesadelo, né? Os caras tentaram recriar uns efeitos do clássico lá em computador e pra mim ficou bem pior, né? Ficou legal. Bom, é isso aí, eu vou fechar aqui a revista para começar de fato a análise. Lembrando, para quem não conhece ainda meu canal, quem não assistiu o filme, para de ver por aqui, assista primeiro, depois você vem aqui, porque eu vou estar comentando várias partes importantes do filme. E resumindo, vai ter vários spoilers. Bom, a abertura do filme é excelente, na minha opinião. Mostra alguém pegando a carcaça da cabeça do boneco, né, que foi tostado no filme anterior, e retirando o olho, né, depois raspando para tirar o plástico queimado, né, e para reconstruir o boneco, e com aquela trilha sonora bem aterrorizante de fundo, né, então acho que foi uma ideia bem legal essa daí. E depois aparece um dos funcionários, né, da fábrica desse good guy, né, dos bonzinhos, falando com um chefão lá, né? E é legal que eles, logo de cara, eles já dão um gancho com o primeiro filme, né? Então aparece tipo uma conversa entre os dois lá e esse funcionário explicando pro chefão, né, da fábrica que esse Andy aí veio com essas histórias, né, que o boneco teria cometido vários assassinatos e que essa propaganda negativa estava atrapalhando eles, né? Então, aí até o chefão lá até pergunta, mas o que aconteceu, né? Um policial que está envolvido, né? Então, aí o funcionário fala, a polícia foi bem esperta, né? Negou todos esses acontecimentos, mas a mãe do menino confirmou no tribunal essas histórias dele, né? Que o boneco teria cometido todos aqueles assassinatos, né? E é aquilo que eu já comentei, né, no vídeo anterior do primeiro filme, né? A ideia em si é excepcional e muito interessante porque pro resto do mundo, quem não viveu aquela história, porra, vai achar que o pessoal é tudo louco, né? Ou senão vai pensar que eles são assassinos mesmo, né? Ninguém vai acreditar em uma história que um boneco teria sido possuído pelo espírito, né, de um estrangulador. Até eles na conversa eles também comentam sobre isso, e que o boneco teria cometido aquelas atrocidades, né? Então, no caso da polícia aqui, o policial, ele foi esperto, né? Então ele sabe que ninguém iria acreditar. Mesmo no final do primeiro filme ele até comenta, né? Pô, quando o outro policial amigo dele também é atacado pelo Chuck, lá sendo enforcado lá. E até depois ele até comentou, agora você acredita, né? O amigo dele, eu acredito, mas eu quero ver quem vai acreditar na nossa história, né? Então foi legal que já contou o que aconteceu depois do final, né? Então até comenta que a mãe do Andy tá internada lá, não sei se é um manicômio ou um local lá específico para esses casos meio de pessoas perturbadas das ideias, né? E o Andy estava também numa instituição lá, também, que acolhe crianças traumatizadas, ou que passaram por esse tipo de envolvimento, né, nesses crimes, assim, fica totalmente chocado lá. E o funcionário estava explicando pro velho lá, que era o chefão lá, que eles até pegaram o restante do boneco lá para reconstruir, e que seria uma boa jogada de marketing para mostrar que aquilo lá era só a história de que uma criança inventou lá e tal. E ele até comenta que a imprensa, eu acho que estava acusando que
alguns boatos que algum funcionário lá de dentro mudou a voz e as falas daquele boneco que seria o Chuck lá, né? Então é mais uma... E é interessante também, né? Que às vezes a história vai... Como eu comentei no primeiro filme, às vezes as lendas vai um passando da boca pro outro, vai se deturpando a história toda, né? Então foi uma boa sacada aqui, né? E depois aparece já o Andy lá conversando com um psiquiatra, né? E mesmo assim ele ainda insistindo um pouco, né? Falando que era verdade aquilo lá do Chuck, né? E o psiquiatra, não, isso daí foi só um pesadelo que você teve, né? Então ele acaba se tocando o Andy e acaba confirmando as histórias, o que o psiquiatra estava falando pra ele, né? Que aquilo lá não passou de um pesadelo, né? Tal, que aquilo era a imaginação dele. Ele viu que não adianta, né? Ficar falando a verdade que ninguém vai acreditar. Um pouco mais à frente aparece depois uma família chegando lá pra adotar o Andy, né? Não era uma adoção, acho que provisória, né? Porque acho que até explico que a mãe dele ia ficar internada por um bom tempo lá. Aí depois aparece ele chegando na nova casa, e a casa bem grande, e logo de cara também quando ele chega ele vai tentar mexer numa estatueta lá, e o cara lá, que seria o padrasto dele, fala, não, peraí, a primeira regra que você tem que saber aqui na nossa casa é que não pode tocar em nada, né? Aí explica, né? Não, porque nós somos colecionadores e esse daqui é um item bem raro, né? Então tem que tomar o máximo de cuidado aí pra não quebrar, né? E depois aparece a madrasta, entre aspas, né? Tá levando o Andy lá pro quarto dele. E já é uma cena já bem legal, assim, que quarto cheio de brinquedos e tal, e quando ele vai abrir o guarda-roupa, né, acho que tem um skate assim, ele vai lá puxar, e quando ele puxa o skate cai um good guy em cima dele, né, no caso um bonzinho, né, então ele já sai correndo porque isso que eu insisto em falar, é a sacada legal do filme, né, então outra coisa que eu já quero deixar minha interpretação aqui é que, na minha opinião, acho que eles não quiseram fazer um filme engraçado, né? Acho que as várias situações aí, acho que a história em si acaba se tornando engraçado, né? Então, no caso do boneco caindo lá, a gente acaba se colocando na cabeça do moleque, porque ele está traumatizado, mas a gente também vê a visão da madrasta do moleque, né? Que, pô, vê o moleque correndo lá e chega até a ser engraçado, né? Porque, no caso, ela não tem como entrar na cabeça dela que aquelas histórias que ele tá inventando era verdade, o boneco ser assassino. Então chega até a ser engraçado o medo, né, da criança saindo correndo, né? Então, isso também me lembra já uma história que me serviu como inspiração para uma pegadinha que eu fiz com o irmão de um amigo meu, que no caso ele era o Adriano, caso você esteja assistindo, você provavelmente vai lembrar, né? Então no caso acho que eu e ele, eu devia ter uns 7 anos na época, mas tinha um irmão dele que era mais novo, né? Ele devia ter acho que uns 5 anos por aí. Então, uma das brincadeiras que a gente fazia assim, era, tipo, a gente sempre gostava de filme de terror, né, nessa época aí. E acho que toda criança gosta, né? Então a gente resolveu tipo, fazer um trem fantasma lá no quarto desses meus amigos, né? Então, no caso era eu e esse Adriano que ia fazer, a gente se vestia com máscara de monstro lá, fazia várias coisas, né? E no caso, quem iria entrar, né, no trem fantasma lá era esse irmão dele mais novo e mais uns amigos nossos da rua lá, né? Então eu peguei o meu boneco fofão que eu tinha, né? Escondi, né? Coloquei acho que dentro de uma mochila e tal e levei lá pra casa dele, né? E eles não tinham visto, né, esse boneco, né? Acho que no caso eles nem sabiam que eu tinha esse boneco fofão, né? Então, aí depois que eles foram entrar no trem fantasma, aí tinha, né? O meu amigo vestido de um lençol, fingindo que era um fantasma e tal. E esse meu amigo até então, né, não demonstrou medo, né? Mas aí teve uma hora que eu peguei o boneco do fofão e joguei assim em cima dele.
E fala, brinquedo assassino! Caralho, mano, mas o moleque saiu correndo num pau lá pra fora, meu, e gritando, mãe, mãe, socorro! Tipo, eu contando assim, pode ser que vocês não achem graça, né? Vocês teriam que viver isso daí, né? Mas, puta, é foda. E essa inspiração que eu tinha nessa cena, justamente desse filme, né? No qual o boneco cai e o moleque sai correndo, né? E no caso lá deu certo, né? Porque tava tudo meio escuro, acho que a gente só ligava aquelas luzes meio de outra cor, né? Luz roxa e tal, lá no quarto, então... E o boneco do Fofão tinha a roupa quase mal parecida do Chuck, então dava a impressão que era realmente o Chuck que estava em cima desse meu amigo, né? Então, é o que eu falo, né? Então, até hoje, quando eu revejo esses filmes, todas essas histórias me vêm à cabeça, né? Então, é nostalgia pura, né? A outra cena excepcional desse filme é quando aquele funcionário da loja lá tá tentando pegar o boneco para colocar no carro lá e... Porque eu também esqueci de citar que logo quando eles estavam, acho que colocando os olhos, né, no boneco reconstruído, ainda deu um curto-circuito lá e o cara voou lá pra fora. Então, é o que eu falei, né? Eles não fizeram com... Eu acho que eles não fizeram com o objetivo de ser engraçado, né? Mas acaba sendo engraçado, né? Então, algumas partes. Então, essa daí do cara caindo em cima dos vidros, estourando tudo. Não sei se na época eu achava engraçado, mas hoje, quando eu fui rever, eu até achei engraçado, né? Então, voltando ao que eu tava falando, depois acho que o chefão lá da fábrica falou, pô, dá um fim nesse boneco, né? Então, e abafa o caso, né? Não interessa quanto que a gente vai ter que gastar aí, mas não pode vazar, né? Essa morte desse nosso funcionário aqui. Então, aí aparece o funcionário botando... Então, aí que eu falei, né? Acho que o intuito aí, acho que não era ser engraçado, mas acabou se tornando, né? Então, tava uma chuva bem forte lá e o funcionário, não querendo se molhar, né? Tenta abrir o porta-mala lá e põe o boneco e cai, como se fosse tratando como se fosse um boneco mesmo, mas a gente acaba se tornando engraçado porque a gente sabe que tá a alma lá, né, do Charles Lee Ray no boneco, então a gente começa a pensar, puta caralho, o boneco tá se fudendo ali, né? Então tá se machucando, né? E o cara depois então é isso que eu falei, acaba se tornando engraçado, né, isso daí. Aí ele vê que o boneco não cabe no porta-malas, abre a porta de trás e joga o boneco com tudo lá pra dentro, né? Então aí ele já começa a imaginar, putz, caraca, acho que o Chuck lá tá ficando totalmente nervoso, né? Putz, esse cara vai se ferrar legal, né, por ter feito isso. E não deu outra, né? Então depois adiantando um pouco, né? Não vou ficar comentando nos mínimos detalhes, mas depois o Chuck acaba pegando um saco plástico e asfixiando, né, o cara lá. Então isso daí eu lembro, quando eu era pequeno, putz, lembro que eu fiquei meio chocado, né, com isso daí. E aquela risada, né, do tipo... Não sei imitar, né, mas é uma risada amedrontadora, né? Tanto a versão original, o áudio, né, em inglês, como a dublagem clássica, né? Então, puta, essa dublagem também me marcou, porque passava direto esse filme, né? Acho que no SBT, na Globo também passava. Então, a versão dublada é muito legal, e no DVD não vem com a dublagem clássica, né? Mas pra quem já viu meus outros vídeos, sabe que eu também coleciono dublagens clássicas e eu consegui esse filme com a dublagem clássica inserida, né? Então, é um outro item muito legal aí pra quem coleciona. Eu esqueci de comentar também que antes de ele matar o cara lá asfixiado, o cara acho que saiu lá pra comprar uma bebida e o Chuck acabou vendo um relatório lá, né, do Andy lá, acho que do local onde ele estava, e ele pega um telefone dentro do carro. E também já é algo bem interessante se ver hoje em dia, que em 1990 não tinha nem celular, né, não existia. Então, quem tinha um telefone dentro de um carro, eu acho que devia ser um alto executivo, assim, né? Nem sei se no Brasil existia isso, né? Então, porque, pelo menos pra minha realidade, eu nunca vi ninguém, eu conheci alguém que tinha. Eu não sei se os magnatas aqui no Brasil já tinham essa possibilidade de ter telefone dentro do carro, né? Mas
Mas era algo de outro mundo. Então, e até outra coisa também, que saiu em 1990, pra mim a realidade, né? Também não conhecia ninguém que tivesse um carro com aquele sistema de fechar o carro e apertar o botão e trancar tudo e já ligar o alarme, né? Então, pra mim, assim, quando eu vi esses filmes e direto, né, tinha esse tipo de cena, pra mim eu pensava que era algo de outro mundo, assim, não existia, né? Sei lá, poderia ser uma invenção só pros filmes, né? Isso com a cabeça que eu tinha de criança na época, né? Que tá totalmente fora da nossa realidade no Brasil, né? O mundo era outro, né? Então não tinha essa globalização, né? Um dos únicos modos que a gente tinha era vendo filmes ou seriados de TV, né? Pra gente ter uma noção de como que era a cultura norte-americana, né? Não tinha tanta interação como tem hoje em dia, né? Então, o bagulho de carros lá era outra realidade. E os carros que tinha aqui no Brasil era tudo... não existia, né? Pelo menos pra mim é a realidade. Não sei se os magnatas políticos já tinham, mas é uma boa observação, né? Então, o tio que acaba ligando, acho que lá pro orfanato, lá onde estava, e é engraçado, já que ele já começa a tentar fingir que é uma outra pessoa, né? Ah, gostaria de falar com o Andy, né? Ele, mas ele já foi adotado, já foi pra casa, porque eu sou um tio dele, né? Então é isso que eu falei, eu acho que não teve a intenção de ser um filme engraçado, né? Que pelo absurdo que é a situação, acabou se tornando engraçado, né? Então acho que um dos grandes erros, já aproveitar já para falar, daquelas duas porcarias que é A Noiva e o Filho de Tia, que acho que eles quiseram, né? Vamos fazer um filme engraçado, né? E aí eles foram querer forçar demais e não teve graça nenhuma. Nem vou me aprofundar muito depois. Acho que nem vou fazer análise nenhuma desses dois filmes, porque são dois filmes que eu quero esquecer que existem. Pra mim só existe até o 3 só, né? Então agora ainda vai lançar o 4 agora, vamos ver se vai prestar, né? Tudo indica que sim, né? Mas aqueles dois lá eu considero como paródias, mas paródias sem graça nenhuma. Então, na parte 2 ou mesmo na parte 3, acho que eles não fizeram com a intenção, não, vamos fazer um filme engraçado, né? Lógico que eles acho que queriam botar uma sacada de humor e tal, mas ainda era um filme teoricamente sério, né? Então não foi esculhambando pra caramba. E eu acho que isso também era um dos grandes motivos do sucesso do filme, né? Então, depois ele vai até a casa que o Andy já estava morando, né? Ele tenta entrar de noite lá e vê um boneco, um outro boneco bonzinho, né? Então, e o boneco acaba disparando, começa a falar lá e o Chuck irritado lá e... Cala a boca, seu imbecil! E começa a bater e o boneco lá... Hi, my name is Tommy, né? Cala a boca, seu idiota! E pega logo aquela estatueta lá, que o cara falou que era de colecionador e começa a espancar até quebrar e parar de falar, né? Então é o que eu falei, até isso se torna meio cômico, né? Pela situação em si, né? Então, como eu já comentei, né? Esses são os grandes diferenciais desse filme. Bom, não tem necessidade de eu ficar narrando cena por cena, mas eu vou citar algumas coisas que eu achei legal no filme, né? Acho que a química, né, entre a amizade entre o Andy e aquela teórica irmã dele, adotiva, que é a Caio. Putz, é até um nome que não é comum, assim, né? Até nem eu sei pronunciar direito. Eu lembro que eu vi no filme, mas já nem guardei, anotei aqui, mas também já nem lembro como é que se pronuncia o nome dela. Acho que é Caio, né? Então é um nome incomum aqui no Brasil, pelo menos. Então a ligação entre os dois, muito legal, os personagens aí. Aquela cena também excepcional em que o Chuck vai lá e amarra todo o Andy na cama lá, e bota uma meia na boca dele, né? Então é o que eu falei, né? Até essas situações absurdas acabam se tornando até meio engraçadas, né? Então aí já tenta começar a fazer o ritual, né, para transferir a alma dele para dentro do Andy, e logo nisso a Kyle lá entra no quarto e ele tem que fingir que não... E ela acha um absurdo, né, vendo aquela cena dele todo amarrado lá, né? Então, isso que eu falei. Isso que é a grande
sacada do filme, né? Aí depois pior ainda, depois entra o padrasto e a madrasta dele lá na cama e pensa que foi a irmã dele que fez aquela atrocidade com o moleque, amarrou ele todo, né? E começa a dar uma bronca nela, né? Pô, você vai fazer isso com ele, amarrar seu irmão, aí você tá maluca, né? Então, essa situação de tão absurda se torna engraçada, né? E aí o Andy ainda insistindo na história, não, por favor, né? Foi o Chuck, né? Ele que me amarrou, ele quer me matar, né? Ele quer... E o padrasto, você para com isso, daí, já tá insistindo com essa história. Então essa situação se torna engraçada, né? Mas engraçada e tensa ao mesmo tempo, né? Até angustiante ao mesmo tempo, né? Então, e o Chuck é um filho da puta, né? Então ele fica lá parado, fingindo que é um boneco só. Então, esse que é o grande diferencial desses 3 primeiros filmes, né? E como eu já comentei, aquelas outras 2 porcarias que fizeram, eles já quebraram isso, né? É o Chuck lá do piadista, né? Se revelando pra todo mundo, ainda depois arrumaram uma noiva e filhas, cara, 2 porcarias, não existe pra mim. É paródia aquilo, paródia sem graça, né? Então, é isso que era o legal do filme, né? Então, e quando ele realmente se revelava, ele ia lá e tinha que liquidar a pessoa, né? Então depois tem aquela parte que ele mata aquela professora carrasca do Andy lá e dando uma pá de... E até os modos quando ele aparecia mesmo, se revelava, era engraçado, né? O cara e pulando em cima da professora lá com aquelas bombas de encher bola lá, né? E ela sendo atacada. Pô, imagina o susto que não seria se um boneco atacasse a gente, né? E depois ele ainda pega a régua e tá na cabeça dela lá. Então, puta, esse filme aqui é muito bom também, essa parte 2. E depois ele matando também o padrasto do Andy lá, né? Ele vai descer as escadas, ele pega na perna do cara lá, o cara cai e quebra o pescoço lá, e depois a esposa dele vê e pensa que foi o Andy, né, que fez aquilo, e se afasta de mim, né? Então a ideia, puta, era muito legal desse filme, né? Então, além do Andy, depois a irmã dele, a Kyle, a irmã adotiva lá, tem que ficar fugindo e tentando se proteger do Chuck, eles também têm que fugir das outras pessoas que estão pensando que os dois são loucos, né? Ou são assassinos e estão querendo colocar a culpa no boneco, né? Então isso que é muito legal. E aquela cena também, no final, também muito legal, na parte da fábrica, né? Que tem um monte de caixa de bonzinhos lá, dos good guys, e tem toda aquela perseguição lá, e depois quando... Aquela parte que a irmã dele tá tentando tentando puxar o Andy naquela esteira lá, né, onde constrói os bonecos. E o Chuck indo atrás, seu imbecil, vou te matar. Então, é o que eu falei, a situação é tão absurda que se torna até engraçada, né? E mais uma vez, né, no final, puta, o cara não morre, né, esse cara faz 1001 lá e toda hora ele volta, né, o Chuck, né, arranca uma mão dele, depois o cara joga bagulho queimado em cima dele, né, de aquele plástico que derrete ele todo, e depois acho que, não sei se foi até uma referência, mas depois parece até o Chuck estilo Freddy Krueger lá, né, todo derretido lá, até não sei se foi propositalmente uma referência ao Freddy Krueger, que era outro ícone da época, né? Então, putz, excelente filme, mais do que recomendado. Eu dou nota 8,5, 9. 8,5, eu dou 8,5. Não vou dar 10 porque 10 eu dou pro primeiro, né? E o melhor filme mesmo é o primeiro, mas o meu preferido é o 3, né? Então no próximo vídeo eu vou estar falando sobre a parte 3 e vai ser bem detalhada porque é um dos meus filmes prediletos mesmo de terror de todos os tempos, né? Então muita gente mete o pau na parte 3, mas como eu comentei, uma das minhas partes
preferidas. É um daqueles tipos de filme que eu assisto milhares de vezes e não enjoo, né? Então é isso daí, até a próxima. E abraço pra galera aí que tá me mandando várias mensagens. Na parte 3 eu vou estar lendo alguns comentários que vocês fizeram na parte 1 e na parte 2 agora. Abraço, até a próxima. Fui!